Como ele planejou esse ataque. Pedro Marconi vai te atualizar tudo sobre isso a partir de agora, porque o Pedro esteve numa coletiva onde a gente já pode ir com as imagens, a coletiva onde estava presente a Polícia Militar, não é, Pedro? A Polícia Civil, representantes da Segurança Pública do Estado do Paraná que vieram de Curitiba para cá. Pedro, ele já planejava esse ataque há pelo menos 4 anos, é essa a informação? Nessa informação, Buganza, que assustou a todos. Então, esse jovem de 21 anos, ele estudou por aproximadamente 7 anos aqui nesse colégio de Cambé. Ele deixou aqui a instituição em 2014 e, segundo a Polícia Civil, ele teria planejado esse ataque nos últimos 4 anos, inclusive com várias anotações, como se fosse um diário ali em relação ao que ele planejava para fazer aqui nesse colégio. Segundo a Polícia Civil, ele também alegou que sofria bullying e que guardou essa mágoa e veio descontá-la agora. E aí teve uma outra situação que chamou a atenção também na entrevista dada pelo secretário de Segurança Pública e outras forças de segurança, é que esse atirador de 21 anos, ele escolheu alvos que eram da mesma faixa etária das pessoas que supostamente faziam bullying contra ele na época em que ele era estudante. Ele teria até se deparado inicialmente com alunos menores, mas foi atrás dos maiores, daquela faixa entre 15 e 16 anos. Além disso, a Polícia Civil informou que ele veio até aqui o colégio no mês passado, com a mesma justificativa, desculpa, de ter acesso ao histórico escolar. Mas, na verdade, o que ele queria era analisar a estrutura da unidade para ver se ela continuava a mesma de 2014. Nós conversamos, então, como você bem destacou agora há pouco, com o secretário de Estado da Segurança Pública, Coronel Hudson, ele que deu mais detalhes em relação a toda essa investigação e o que foi descoberto até agora dessa história. Vamos ver. O histórico dele não apontava no colégio nenhum desvio de conduta, nada. Ele teve sim uma ocorrência em um outro colégio, onde ele estava com uma arma branca. Foi acionada a Polícia Militar, ele fugiu dessa situação e não foi preso em flagrante. Mas houve uma denúncia no Ministério Público sobre essa situação. Mas até então não havia nenhuma suspeição em relação a esse indivíduo. Ele se utilizava de redes sociais clandestinas para fazer esse estudo, né, desse planejamento. Ele se comunicava assim com outras pessoas, isso já está sendo levantado pela Polícia Civil. A situação de hoje, apesar de ser gravíssima, só não foi mais grave ainda, só não vitimou mais gente, porque as pessoas já sabiam como proceder num caso como esse. Então já sabiam, os alunos, as pessoas já sabiam, no caso de disparo de arma de fogo em uma escola, o que se faz. E agora nós estamos aqui com os comandantes, o comandante-geral Coronel Jefferson, convocou os comandantes da região para que a gente intensifique ainda mais, né, a presença policial nas escolas. Mas isso não se diz respeito só à segurança pública. É importante que os pais, é importante que os familiares estejam atentos a toda mudança de comportamento, mudança de atitude de um rapaz que diz que sofreu bullying em 2014 e apresentou todo um desvio de comportamento. Ele estudou Corumbá, estudou Suzano, ele acompanhou todos esses casos. Havia um caderno na casa dele onde ele anotou tudo o que ele passou e tudo o que ele pretendia fazer. Ele relata também que ele passa por tratamento psiquiátrico e psicológico. Isso foi constatado na casa dele, onde a mãe dele disse que ele é esquizofrênico, né? Tem remédio, tem receita. Disse que não havia feito ainda, porque não tinha recurso para comprar arma de fogo. Comprou arma de fogo, pagou R$ 4.500, guardou dinheiro para comprar essa arma. Fez um levantamento, esteve na escola verificando anteriormente se era possível ou não esse atentado. Então ele planejou tudo isso. E a gente segue acompanhando esse caso porque, além da Polícia Militar, a Polícia Civil também está acompanhando o caso de perto, não é, Pedro? Inclusive, quem faz o trabalho de investigação daqui para frente. Por isso, hoje, o Fernando Amarantino, que é o delegado-chefe aqui da cidade de Londrina, também foi essa coletiva, também concedeu entrevista, porque, Pedro, nós temos agora um trabalho até para entender se mais alguém está por trás desse caso junto com esse jovem, se algum outro adolescente participou de tudo isso. A polícia começa a investigar agora tudo que está em volta desse caso. Exatamente, Buganza.
Então, inicialmente, a Polícia Civil tem levantado como que esse atirador de 21 anos conseguiu acesso a essa arma, um revólver, toda essa munição e também uma machadinha. Ele foi apreendido com uma machadinha. Então, o que a Polícia Civil informou? Que ele comprou essa arma aproximadamente um mês e meio, pagou cerca de R$ 4.500 por ela e teve acesso a essa arma, então, comprando em Rolândia. A pessoa que vendeu está sendo investigada também pela Polícia Civil. Já a machadinha ele comprou no fim de semana passado em uma loja aqui mesmo em Londrina. E nós questionamos sobre isso o doutor Fernando Amarantino, delegado-chefe da 10ª Subdivisão Policial. Ele deu mais informações então em relação a como que esse jovem teve acesso a todo esse armamento pesado. Vamos ver. Nós ainda estamos na fase de conclusão das perícias e análise né, nas vítimas. Mas ele descarregou 3 jet loaders de revólver, cada um com 6 tiros, então pelo menos 16 tiros ele desferiu. E ele falou que essas vítimas foram escolhidas pela idade, como eu disse, ele se esquivou quando ele encontrou pessoas mais novas, porque o objetivo dele era se vingar daqueles que, segundo ele, à época, em 2014, tinham 15, 16 anos, que praticavam bullying contra ele. Ele não conhecia nenhuma das vítimas, a escolha foi completamente aleatória. Na cabeça dele, ele planejou ele tinha essa ideia na cabeça há 4 anos. Então ele comprou o revólver já com um tempo considerável, né? um mês e meio. Ele comprou a machadinha no dia 10 de junho, então já tem um tempo considerável. Ele já tinha ido ao colégio há 30 dias para saber se o colégio ainda tinha a mesma configuração do tempo em que ele permaneceu lá, ou seja, para saber se o refeitório, se a mesa de ping-pong estava naquele local. Ele narra os fatos com muita naturalidade e com muita lucidez. Ele não esconde os fatos e diz que na cabeça dele ele queria se suicidar e não se suicidou porque ele não conseguiu municiar o revólver. 18h29, meu Deus do céu. Pedro Marconi continua junto comigo, acompanhando as investigações. Para ficar claro para quem está em casa, Pedro, esse rapaz permanece preso. Permanece preso, sim. O Gans, ele foi preso em flagrante, foi ouvido agora à tarde. Não tem previsão para que ele saia da cadeia, até porque também deverá passar por audiência de custódia que vai determinar com certeza se ele continua ou não atrás das grades. E aí, Bugans, um outro trabalho importante por parte da Polícia Civil é saber se esse atirador ele teve a ajuda de outras pessoas, seja de forma direta ou indireta. Depois que aconteceu esse ataque, começaram a circular vídeos nas redes sociais desse atirador já fazendo ameaças de atacar essa escola, de até de cometer outros tipos de crime. Logicamente, seguindo a ética jornalística que nós temos aqui como marca, não vamos exibir esses vídeos, mas a Polícia Civil, ela vem apurando quem que gravou esses registros. A princípio teriam sido 2 rapazes já maiores de idade. Eles foram identificados pela Polícia Civil e foram ouvidos hoje à tarde, até para saber se eles tinham, além dessa forma indireta, algum outro tipo de participação em relação a esse ataque. A princípio, o que a Polícia Civil informou é que inicialmente eles não teriam nenhuma ligação direta com esse ataque, mas eles gravaram esses vídeos. Além disso, a Polícia Civil também está levantando informações sobre conversas que esse atirador mantinha, inclusive com menores de idade de outros estados. Tudo isso naquela parte obscura da internet que é difícil acesso, justamente para evitar qualquer tipo de descoberta por parte da polícia. E o doutor Amarantino destacou que esse trabalho vem sendo feito em conjunto entre a Polícia Civil de Londrina, a Secretaria de Estado da Segurança Pública e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, ou seja, município, estado e federação juntos atrás de mais informações sobre esse caso, até para impedir algo parecido, tanto em Londrina, quanto em Cambé, quanto em outras cidades do país. Vamos ouvir então mais esse trecho da entrevista do doutor Fernando Amarantino. A gente pretende saber qual a responsabilidade daqueles que interagiam com ele. Ele tem, inclusive, relatos, uma espécie de diário. Ele portava no momento das agressões, do ataque à escola, ele portava uma espécie de diário escrito à mão por ele, segundo ele, por orientação do psicólogo, para ele contar o que ele estava sentindo. Mas também, nos arquivos dele, nós temos arquivos em PDF em que ele narra lá desde 2000
2020, ele vem narrando o que ele vem pensando, o que ele vem idealizando para praticar o ato, as ações que ele vem tomando. Isso a gente está analisando com bastante cautela, porque a gente pretende alcançar quem efetivamente esteja envolvido, não tão somente pelo fato do envolvimento neste, mas também para prever possíveis ataques de outras pessoas, né? Então, as inteligências da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Secretaria de Segurança e do próprio Ministério da Justiça, nós estamos agindo em conjunto para a gente tentar identificar pessoas como ele desse potencial elevado de periculosidade. 18h32, eu já volto com o